o nome de Jesus, eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém. Bora para cima para mais um vídeo. Estamos aí no nível de número 111, hein? Vamos crescer, vamos se desenvolver na presença do nosso mestre. Você que quer ler a Bíblia toda de uma forma mais facilitada, quer aprender a pregar, quer aprender todos os louvores da harpa, frases de reflexão como essa de hoje, que é dia de frase, e a Bíblia, versículo por versículo, para crescer na presença de Deus de nível em nível, me comunique. Eu estarei colocando você em um grupo de WhatsApp, que já tem cerca de 40 pessoas que estão se desenvolvendo, crescendo em todo momento, a todo vapor na presença do nosso mestre. Amém? Alguns já aprenderam a pregar. Eu falei também sobre aprender a pregar? Se não, vou repetir. Aprender a pregar também, tá bom? As regras da pregação. Você que quer aprender a pregar, vem conosco. Bora tacar fogo na seara dos filistas, tá bom? Então tem já algumas pessoas, bastante pessoas na verdade, se desenvolvendo e crescendo diariamente na presença do nosso mestre. Não fique de fora, você pode ser uma delas. Beleza pura? Hoje é dia de frase, hoje é dia de reflexão. Só que antes eu vou estar apresentando este livro aqui, tá bom? É pequenininho, porém o conteúdo deve ser muito bom, tá bom? Porque ele não foi baratinho não, foi um livrinho abençoado, tá bom? Vamos lá. O Poder da Mulher que Ora. É do Stormy Omartian. Se eu estiver falando errado, quem souber a fala correta aí depois me corrija. Beleza? O resumo dele é esse aqui, ó. A oração tem poder. Mas será que somos objetivas ao falar com Deus? Então aqui tá falando de mulher, tá? No sentido das varoas. Bora lá. Há muitas razões para você suplicar a Deus. Em O Poder da Mulher que Ora, Stormy Omartian detalhou por que orar. Agora, neste livro de orações, ela convida, então é uma mulher, né? E eu aqui pensando que é homem, tá vendo? Como falta às vezes uns pontinhos de QI, é forte demais. Vamos lá. Vamos ler de novo. Há muitas razões para você suplicar a Deus. Em O Poder da Mulher que Ora, Stormy Omartian detalhou por que orar. Agora, neste livro de orações, ela convida você a orar sugerindo 30 temas, não só relevantes, mas presentes em um modo ou de outro no dia a dia da mulher. Cada oração é uma entrega a Deus, um compromisso, um pequeno passo, um por vez. Uma ajuda preciosa para lidar com a fé nas questões que mais a angustiam. Um instrumento frutífero para sedimentar a conexão entre Deus e sua filha querida, você. Tá bom? Então aqui eu pensei que era até um homem falando, mas é uma mulher, é forte demais. Beleza? Irmão Cleves, quero comprar R$50, tá bom? Irmão Cleves, você dá esse livro com todo prazer. Arrume aí mais 12 inscritos para o nosso canal, para crescer, tá bom? Pessoas que desejam crescer, não é qualquer pessoa. Pessoa que realmente você conhece, que deseja crescer na presença de Deus. Beleza? E o livro é seu de graça na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, pelo menos passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Amém? Produção. Roda a vinheta, produção. Desvia da seta do inimigo. Do olhar invejoso. Desvia da palavra negativa. Desvia de quem quer te derrubar. Essa é a vinheta mais poderosa do mundo.
Bora pra cima tacar fogo na seara dos filistas. A frase de hoje é, na verdade, o maior segredo de todos os grandes homens de Deus. É o maior segredo até de Jesus, nosso mestre, tá bom? Ó, a frase de hoje é essa aqui, ó. Para gerar vida, temos que morrer. E para descobrirmos a vontade de Deus, temos que renunciar à nossa. É na incoerência do Evangelho que descobrimos um pouco do raciocínio de Deus. Vou repetir, tá bom? Que isso aqui é profundo, essa frase é profunda, e se essa frase for colocada em prática pela sua vida, você vai desfrutar de uma vida espiritual gigantesca. Ó, para gerar vida em outras pessoas, temos que morrer. E para descobrirmos a vontade de Deus, temos que renunciar à nossa. É na incoerência do Evangelho que descobrimos um pouco do raciocínio de Deus. Amém? Você vai observar, principalmente nas palavras do nosso mestre, ele dizendo que aquele que quiser salvar a sua vida tem que perder. É tão interessante essa expressão de Jesus que ele diz literalmente: quem quer salvar a sua vida futuramente tem que perder a sua vida aqui. E quando ele diz do perder a sua vida aqui, ele está falando justamente de uma renúncia, que é impossível você alcançar o céu seguindo seus próprios conceitos. É impossível você alcançar o céu seguindo suas próprias emoções. Jesus, nessa expressão, nessas palavras, ele está dizendo que o único modo de se alcançar o céu, ou o único modo de ganhar a vida lá, é justamente perdendo todo o seu modo de pensar aqui. Para ganhar a vida lá, é justamente perdendo todas as suas emoções falhas aqui. Eu já falei isso aqui no canal, mas repito, apenas a título de informação. É interessante que a palavra renunciar, eu tenho um dicionário aqui de filosofia, acho que não vai dar para ver ele aqui, não sei nem onde ele está. Ele é um vermelho. Tá por aqui. Dicionário vermelho de filosofia. Nicolau Abagnano. É tão interessante que se você pesquisar a palavra renúncia nesse dicionário, ou abnegação, quando ele fala justamente da expressão de Jesus da renúncia. E ele diz que nessa expressão de Jesus, quando Jesus convida seus discípulos a renunciar, ele não está falando para os seus discípulos perderem tudo. Olha só, parece até uma incoerência o que eu estou falando aqui, mas não, vai encaixar. Ele não está pedindo para que seus discípulos percam tudo da sua vida. Ele está falando para que seus discípulos encontrem a verdadeira identidade que eles perderam. É aí que o negócio fica mais profundo, porque a gente se pergunta que identidade que não só os discípulos de Jesus perderam, mas toda a humanidade perdeu. A identidade de um verdadeiro filho de Deus. A identidade de uma verdadeira criação de Deus. Lá no Éden foi perdida
a nossa identidade como seres humanos, filhos de Deus, foi perdida por causa do pecado. É interessante que o apóstolo Paulo chama Jesus de segundo Adão. E ele diz que por um homem, o primeiro Adão, entrou o pecado no mundo. Porém, nós vamos ser justificados pelo segundo Adão. Olha que coisa interessante. No primeiro Adão, a gente perdeu a nossa verdadeira identidade em Deus. Mas no segundo Adão, a gente encontra de novo essa identidade. Então, quando Jesus pede para os seus discípulos, olha, aquele que quiser me seguir, aquele que quiser alcançar o céu, ter o céu como casa, tem que fazer uma construção terrena muito gigantesca. E essa construção é só olhando para mim. Quando vocês renunciarem, olhando para o segundo Adão, quando vocês olharem para mim, vocês vão enxergar a identidade que vocês perderam no Éden. Olha que coisa profunda. O primeiro Adão, por causa do primeiro Adão, a raça humana toda pecou. Mas por causa do segundo Adão, a raça humana ela é justificada. E quando esse segundo Adão, nosso Cristo, nosso mestre diz, meu filho, renuncia. Ele não está falando apenas para você perder tudo, não. Ele está falando, filho, renuncia, porque você está com uma identidade que não é sua. E que você só vai encontrar essa verdadeira identidade quando você olhar para mim, o segundo Adão. E quando eu me deparo com essa frase de hoje, eu vejo que Jesus aplicou ela, o apóstolo Paulo aplicou ela, Pedro aplicou ela na vida, João aplicou ela na vida, todos os discípulos de Jesus, os apóstolos, aplicaram essa frase aqui na vida. Não é à toa que esses discípulos de Jesus, o próprio Jesus, ele gerou vida em muitos seres humanos e até hoje gera, porque ele está vivo. Glória ao nome de Jesus. Agora, repara bem, depois dessa explicação introdutória sobre renunciar, eu aqui quero aplicar essa frase. Olha o que a frase diz: para gerar vida, temos que morrer. É imprescindível, indispensável que um discípulo de Cristo, se ele quiser alcançar a plenitude do seu propósito, gerar vida no máximo de pessoas, ele sabe muito bem, você sabe muito bem que você tem que renunciar à sua vida, você tem que renunciar ao seu modo de pensar, você tem que renunciar ao seu modo de sentir, você tem que renunciar ao seu modo de agir, para que em você reine os pensamentos de Cristo, para que em você reine os sentimentos de Cristo, as ações de Cristo. Quando os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações estiverem mortas em você mesmo, aí sim vai gerar vida nas pessoas. Que vida é essa? Cristo. Que vida é essa sendo gerada nas pessoas? É Cristo vivendo em você. E a partir do momento em que você mata a sua velha natureza, a partir do momento em que você mata os seus pensamentos, mata os seus sentimentos, renuncia à sua vida, você descobre a verdadeira espiritualidade. E é interessante que a frase, ela continua, que o único modo de conhecer a vontade de Deus não é apenas morrer, matar a nossa velha natureza, mas também renunciar. E quando a Bíblia diz para renunciarmos a nossa vontade, nós descobrimos uma coisa maravilhosa. Você começa a descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Você sabe por que tem muito ser humano que até hoje ele não descobriu o propósito dele, o propósito dela? Você sabe por que tem muito ser humano
que até hoje vive perdida em si mesma, porque infelizmente estão apegados no seu próprio pensamento, estão apegados no seu próprio sentimento, estão apegados nas suas próprias ações. E eu digo mais, às vezes tem até o título de crente, porém não fazem morrer a sua velha natureza e não renunciam à sua vontade. E é por isso que não geram vida nas pessoas ao redor e, segundo, não descobrem a vontade de Deus para a sua vida. Por quê? A vontade de Deus, ela só é descoberta, só é revelada para um ser humano quando este ser humano faz morrer a sua velha natureza. Deus só revela a vontade dele na vida de um ser humano quando este ser humano resolve renunciar à sua vida para assim descobrir a vontade de Deus. E agora a gente completa a frase que diz assim, olha só, é na incoerência do evangelho que descobrimos um pouco do raciocínio de Deus. Irmão Clebson, eu entendi a primeira parte da frase, entendi a segunda parte da frase, mas e essa terceira? A terceira é justamente explicando a primeira parte e a segunda parte. Como que a gente gera vida em alguém morrendo? Me explica. Como que a gente descobre a vontade de alguém ou de um ser divino renunciando à nossa? Não é incoerente? Pois bem, o Evangelho ele nos mostra essa incoerência. Ele diz isso para nós, todos os servos de Jesus Cristo. Se você quiser ganhar a vida lá, tem que perder aqui. Se você quiser descobrir a vontade de Deus para a sua vida, você tem que renunciar à sua vontade. Não é incoerente? Pois bem, é nessa incoerência que o Evangelho trabalha. E é justamente nessa incoerência que a gente descobre o raciocínio, um pouquinho do raciocínio de Deus. É aí que você entende, porque tantos homens na face da terra, eles foram tão grandes e ao mesmo tempo, tantos homens da face da terra foram tão pequenos. Primeiro, é só você observar, refletir se os seres humanos ao seu redor, eles realmente renunciam à sua vontade. Segundo, fazem morrer a sua velha natureza. Porque quando o ser humano ele não faz morrer a sua vontade e não renuncia à sua vontade, ele em si se torna mesquinho, ele em si se torna pequeno, ele em si se torna um ser humano que infelizmente não dá muito prazer de ficar do lado. Agora, um ser humano que ele se desapega, faz morrer a sua velha natureza e se desapega de suas próprias vontades para servir uma vontade maior, para servir as pessoas ao seu redor, ele descobre a vontade de Deus para a sua vida. Ele descobre o raciocínio de Deus na incoerência do Evangelho. E isso é tão profundo. Se você entendesse isso, a partir de hoje, a sua vida se tornaria diferente. A sua vida, ela pularia para um outro patamar de espiritualidade, porque é justamente essa incoerência que Jesus mostrou, é justamente essa incoerência que o apóstolo Paulo viveu, o apóstolo Pedro viveu, o apóstolo João viveu, todos os apóstolos viveram. Eles fizeram morrer a sua velha natureza, eles renunciaram à sua vontade, e é por isso que eram tão cheios de Deus. É por isso que eram tão cheios da presença de Deus. Eu te convido a matar a sua velha natureza a partir de hoje, sufocar a sua velha natureza a partir de hoje. Eu te convido a renunciar à sua vontade a partir de hoje e ter um encontro com a sua verdadeira identidade em Cristo, ter um encontro com a sua verdadeira humanidade em Cristo. Eu te convido para essa incoerência do Evangelho. Nessa incoerência aqui, muitas pessoas não conseguem raciocinar, porque realmente as coisas de Deus são loucura, e é justamente nessa incoerência do Evangelho que a gente descobre o raciocínio de Deus, um pouco do raciocínio de Deus. Eu lhe convido hoje, mate a sua velha natureza, sufoque a sua velha natureza, não faça a vontade dela, renuncie às suas vontades,
renuncie às suas emoções, renuncie às suas ações e deixe resplandecer em você os pensamentos de Cristo. Deixe resplandecer em você as emoções, os sentimentos de Cristo. Deixe resplandecer em você as ações de Cristo. E você descobrirá o que eu estou falando. A incoerência de Deus vai habitar na sua vida. O raciocínio de Deus vai habitar na sua vida. E quem estiver ao seu redor vai sentir essa graça de Deus, vai sentir essa presença de Deus. Então fique com essa frase hoje. Para gerar vida, temos que morrer. Primeiro ponto. E para descobrirmos a vontade de Deus, temos que renunciar à nossa. Segundo ponto. E o terceiro é apenas o resultado. E é nessa incoerência, é na incoerência do Evangelho que descobrimos um pouco do raciocínio do nosso Deus. Amém? Bora pra cima. Seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E Deus abençoe.